Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Atos 2, versículo 42 ao versículo 47. A epígrafe desse texto bíblico diz como viviam os convertidos. E assim viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus por esta palavra tão abençoada. Meus irmãos, esse aqui é o retrato ideal. Seria o plano perfeito. Se bem que esta igreja não era a igreja perfeita. Todos bem sabemos que não há igreja perfeita. Essa igreja tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós nos deparamos no dia a dia. Mas se tornou um modelo, um padrão de igreja para os tempos vindouros. E eu gostaria de hoje, juntamente com os irmãos, refletir um pouco sobre essa comunidade, que apesar de não ser perfeita, é abençoada. Uma comunidade muito abençoada. Uma comunidade a qual nós devemos desejar, no mínimo, sermos parecidos com eles. E alguns aspectos aqui são fundamentais. No entanto, eu não posso ignorar o fato de que tudo isso só foi possível através do Pentecoste. Por isso que a temática dessa mensagem é o efeito do Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º, ou seja, era 50 dias depois da Páscoa. Os judeus comemoravam a partir dessa época o tempo de colheita, e eles faziam uma festa. E interessante que Deus escolhe esse momento, escolhe essa data específica para derramar o seu Espírito, ao ponto que todos foram cheios, e a partir dali 120 homens se multiplicaram de uma forma extraordinária, tornaram-se em 3.000 pessoas, depois em 5.000 pessoas, depois em 8.000 pessoas, depois a Bíblia não descreve mais número, mas apenas multidões de milhares e milhares de pessoas se converteu a Cristo. O impacto evangelístico, o impacto missionário, o exemplo de oração, o exemplo de comunhão dessa igreja é simplesmente formidável e impressionante. Mas tudo isso, volto a afirmar, ocorreu por causa do efeito do Pentecoste. O Pentecoste para o cristianismo não é simplesmente uma colheita, conforme comemorava-se no judaísmo. O Pentecoste para o cristianismo é a descida do Espírito Santo. Algumas denominações mais conservadoras, mais tradicionais, elas acreditam que o Pentecoste foi um momento único, um momento exclusivo para aquela data, para aquela época. Quer saber? Eles têm razão, porque nada pode ser repetido. Nada será igual. No entanto, eles cometem um equívoco ao pensar que não podemos viver mais o Pentecoste. Porque o Pentecoste foi dado por Deus, desceu por Deus para ser algo contínuo. O que eu espero que os irmãos entendam é que não adianta mais hoje pedir a Deus que derrame do seu Espírito. Porque Deus já derramou do seu Espírito sobre a igreja. O que precisamos pedir a Deus é para sermos cheios do Espírito. Quando os nossos irmãos tradicionais dizem
que o Pentecoste é um ato único, eles têm razão. Eles cometem um equívoco quando pensam que não é algo contínuo. E é algo contínuo. Nós podemos viver o Pentecoste a qualquer dia da nossa vida, em toda hora, em todo momento, em qualquer lugar. Basta apenas abrir as portas do nosso coração para que Jesus possa entrar e celebrar uma ceia, uma celebração de bênçãos e de maravilhas. Portanto, viva o seu Pentecoste, procure viver o seu Pentecoste. Digo mais, independente da sua cidade, da sua comunidade, da sua igreja, do seu ministério, da sua liderança, você pode viver o Pentecoste de Deus sobre a sua vida. Fogo do Senhor que já veio do céu para permanecer incendiando os nossos corações. Quem é a igreja do Senhor, levante as mãos aos céus. Então você já tem o Espírito, peça tão somente a Deus para ser cheio do Espírito, para que o Espírito do Senhor manifeste mais e mais em sua vida. O efeito do Pentecoste, houver algumas causas. Houve promessas sobre esse dia. O profeta Joel, ele chegou a prever que um dia Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E não haveria classe, nem gênero. Todos seriam alcançados por essa graça tão maravilhosa. Seriam cheios ao ponto de que teriam sonhos celestiais, teriam visões divinas. E isso aconteceu e ainda continua acontecendo para a glória de Deus. João Batista profetizou o Pentecoste quando disse: eu batizo com água, mas além de mim haverá de vir aquele que batiza com fogo e com poder. Falava acerca de Jesus, e o próprio Jesus promete o Pentecoste quando disse: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito da verdade que habitará em vós para sempre. Portanto, meus irmãos, o Espírito de Deus já habita em mim, já habita em você, ao passo do momento que você se converte. Agora você precisa viver a plenitude do Espírito, o batismo no Espírito. E isso acontece quando você se torna cheio de Deus, ao ponto de ter poder para testemunhar, de ter autoridade para anunciar Jesus Cristo. Não há uma evidência específica, como alguns estipulam, como alguns estimam, falar em línguas, profecia, não há nada disso. A evidência é a autoridade para testemunhar. E essa igreja foi fiel no seu tempo, marcou a sua geração, causou impacto histórico para as demais igrejas por causa do efeito do Pentecoste. Agora olha bem para mim. Como é a igreja modelo? Como é o retrato ideal para as nossas vidas? Eu não quero falar coletivamente, mas individualmente. Eu quero te desafiar a buscar esses exemplos, ciente de que o Pentecoste não vai acontecer aleatoriamente por uma mera casualidade. Não, existem alguns princípios que devem ser mantidos, preservados, praticados, para que venhamos viver o Pentecoste. E o primeiro deles, ao olhar para essa passagem, eu aprendo que sem comunhão não existe adoração. Repita comigo, por favor. Sem comunhão não existe adoração. Deus não ouve uma igreja que não vive em comunhão. Deus não responde às petições de um povo que não preza pela comunhão. Se analisarmos bem o texto, o versículo, principalmente o versículo 42, e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. No decorrer do texto vai dizer, tinham tudo em comum, distribuía produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade. Veja que comunidade, não existia carentes, nem necessitados no meio deles, porque eles compartilhavam. E nos diz mais, faziam isso com alegria, com singeleza do coração. Meus irmãos, um dos fatos extraordinários dessa igreja era a comunhão. Sem comunhão
não há adoração. Você precisa ter comunhão com o seu irmão que está ao seu lado. E é interessante quando o texto nos diz perseverar em comunhão. Isso significa insistir em comunhão, persistir em comunhão, porque venhamos e convenhamos, não é fácil ter comunhão. Nós precisamos negar o nosso ego, nós precisamos matar o nosso eu, nós precisamos deixar a nossa carne, o mundanismo que existe em nós, e aprender a ceder, e aprender a relevar, sermos condescendentes, relevantes. Isso é cristianismo, por mais que alguns digam que isso é bobagem, que isso é idiotice, que isso é besteira, isso é cristianismo. E quer ver alguns respaldos bíblicos que nos levam a essa convicção? É o que está escrito no Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua vida e a sua bênção. Uma igreja que não vive em comunhão não tem vida e não tem bênção de Deus. Um ministério que não vive em comunhão não tem vida e também não tem bênção do Senhor. Ei, presta atenção, se você não tem comunhão na sua casa, também não tem adoração. Você pode vir à igreja, ter gesticulação, você pode fazer pantomímicas nesse lugar, mas não há adoração, porque a Bíblia diz que devemos primeiro governar a nossa casa, antes de governar a casa de Deus. Ou seja, cuidar primeiro da sua casa, antes de cuidar da casa de Deus. Ser bênção primeiro na sua casa, antes de ser bênção na casa de Deus. Até mesmo porque aqueles que negam os seus, esses negam a sua fé. Sem comunhão não há adoração. A comunhão é tão importante para Deus, que Deus, o próprio Jesus, nos diz uma lição tremenda. Se alguém for trazer a oferta ao altar e lembrar que está com mágoa, com ressentimento, com discórdia, com ira, com intriga de algum irmão, deixe sua oferta. Não me traga. Vá antes reconciliar-se com o seu irmão. Sem comunhão, Deus não aceita o teu dízimo, Deus não aceita a tua cooperação, contribuição, Deus não aceita o teu carnezinho, Deus não aceita o teu envelope, Deus não aceita a tua oferta. Imagine o teu louvor e a tua oração. Sem comunhão não existe adoração. Essa igreja foi um exemplo de adoração. Louvou a Deus até o ponto que os céus se abriram em favor deles. Mas por que isso aconteceu? Porque eles perseveravam em estarem juntos, com singeleza de coração, estarem juntos na medida de compartilharem o que tinha. Ninguém tinha ao ponto de ter o bastante e ver que alguém não tinha nada e simplesmente se conformar com aquela situação. Então, meu irmão, aprenda essa lição sobre o exemplo dessa igreja. Sem comunhão não existe adoração. Se você não tiver comunhão com o seu pastor, se você não tiver comunhão com o seu líder de ministério, se você não tiver comunhão com os integrantes do seu ministério, se você não tiver em comunhão com sua liderança, se você não tiver em comunhão com os seus irmãos, não há como haver adoração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os que são limpos de mão e puros de coração. Por isso tenha cuidado, porque Satanás é perita, ele é astuto, ele é sutil. E ele vem envenenando corações através de raiz de amargura que contamina toda uma congregação. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, certa ocasião, diz algo tremendo. A quem perdoar alguma coisa, perdoei também eu, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Essa palavra é tremenda. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que perdoa por um único motivo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Na medida que nós negamos o perdão, que nós nos tornamos inimigos da comunhão, Satanás alcança vantagem sobre nós. E nesse momento, irmãos, o nosso ministério, o nosso chamado vai sendo gradativamente sepultado.
a gente vai perdendo a unção, a gente vai perdendo a autoridade, a gente vai perdendo o poder de Deus. Não é fácil, mas um exemplo que eu te dou em relação às lutas e às adversidades que sobrevêm na minha vida é o exemplo de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas me mostre o momento em que Davi se rebelou contra a autoridade. Nunca. Ele poderia não concordar com as atitudes das autoridades, mas ele reconhecia a unção que havia sobre elas. E ele mesmo disse: tocaria eu no ungido do Senhor e ficaria impune? Nunca. E é interessante que Davi procurou várias vezes matar, ou melhor, Saul procurou várias vezes matar Davi, desferiu lanças em direção a Davi. Aprenda essa lição de Davi. Toda vez que isso acontecia, Davi tinha 3 atitudes: se desviava, continuava tocando sua harpa e fingia que nada estava acontecendo. Assim devemos agir, irmãos. As acusações vêm, as calúnias vêm, os insultos virão, as palavras de intrigas, de ofensa virão. O que é que você deve fazer? Se desviar delas, continuar tocando sua harpa e fingir que nada está acontecendo. Está nas mãos de Deus. Ou você não confia em Deus. O próprio Deus diz: não vingueis a vós mesmo, porque a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Ou seja, Deus diz: comigo não tem impunidade. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Deixa comigo, que eu não vou deixar barato. É o que Deus diz. Ei, você não precisa sujar as tuas mãos, porque você tem um advogado que peleja e pleiteia a tua causa. Você tem um justo juiz, cujos olhos estão atentos dia e noite sobre a tua vida. Não carregue esse fardo que é pesado demais, e Cristo Jesus na cruz já morreu para que o teu jugo fosse suave, para que o teu fardo fosse leve, para que não carregasse peso do pecado sobre a tua vida. Amém? Sem comunhão não existe adoração. Eu busco pessoalmente, e posso dizer coletivamente como evangelizadora, esses exemplos. E para vivermos esses exemplos, sermos uma igreja adoradora. E aí, meu irmão, não confunda adoração com talento. Não confunda adoração com apresentações, com encenações. Não confunda. Para sermos uma igreja adoradora, precisamos manter, ou seja, perseverar em comunhão. Isso significa que nós teremos muitos motivos para não termos comunhão. Mas um só motivo nos leva a perseverar em comunhão. É que Ele morreu por todos, para que todos não vivam mais por si mesmos, e vivam por aqueles que por Ele, que vivam por aquele que por Ele morreu e ressuscitou. É por Ele, é para Ele, glória a Deus. Conta-se uma história dos missionários moravianos, onde 2 irmãos entram no navio, se despedem da igreja, na certeza que vão atravessar o continente, mas não vão mais voltar para o aconchego do lar, para os braços da família. E as pessoas perguntam: por que isso? Questiona por meio de tantas indagações, e os 2 abraçados no navio levantam suas mãos aos céus e diz: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Não precisou de nenhuma outra explicação. É isso que nos leva a servir a Deus. Digno é o Cordeiro. É isso que nos leva a amar o próximo. Digno é o Cordeiro. É isso que nos leva a andar mais uma milha. Digno é o Cordeiro. É isso que nos leva a oferecer a capa para aqueles que nos roubam a túnica. Digno é o Cordeiro. É isso que nos leva a oferecer a outra face para aquele que nos feriu. Digno é o Cordeiro. Eu posso ouvir da igreja? Mais uma vez. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você não desistiu do seu chamado? Sabe por que você não desistiu da sua igreja? Sabe por que você persevera em comunhão? Aplauda o Cordeiro, que é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Digno é o Cordeiro.
Aleluia! Glória a Deus. Segunda lição que eu aprendo nessa passagem, nessa igreja que se tornou modelo sobre essa temática, o efeito do Pentecoste. A adoração, mas uma adoração que necessita de comunhão uns com os outros. A segunda lição é: sem oração não existe avivamento. A Bíblia diz que eles perseveravam em comunhão, mas eles também perseveravam em oração. Oração é sacrificar a sua carne, porque a nossa carne nunca vai querer orar. Sabe qual é o melhor sonífero que existe? É ler a Bíblia e dobrar os joelhos. Você é capaz de passar horas em um cinema, em um parque de diversão, passeando num shopping, não se cansa. Entra de manhã, toma café, almoça, janta, mas quando chega em casa, dobra os joelhos, 5 minutos já está roncando. É um caso sério. Não tem sonífero mais eficaz do que esse. Mas, irmãos, é porque a nossa carne, ela não aceita isso. O espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não façais porventura o que é do vosso querer. Você tem que lutar contra a carne, lutar contra as suas estruturas, lutar contra os seus limites e perseverar em oração. Perseverar em oração, porque sem oração não vai haver avivamento sobre a igreja, não vai haver avivamento sobre tua casa, não vai haver avivamento sobre a tua vida. Não se engane. Os princípios continuam mesmo. Diácono Rodolfo pregou recentemente aqui, e eu imagino que essa mensagem surgiu de um diálogo em que nós tivemos, onde ele ouviu uma pessoa muito influente, que disse para ele que não precisava orar todos os dias, porque Jesus é como um bom amigo para ele. Então, não precisa ficar falando toda hora, todo momento com um amigo. Então, não precisa orar. E quando o diácono Rodolfo me falou isso, eu lembrei logo de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A Bíblia não nos recomenda orar todo dia. Quanto a isso, ele está certo. Repito, a Bíblia não nos recomenda orar todo dia. A Bíblia nos recomenda orar o dia todo. Orar o dia todo. E eu não sei, perguntar a Mude, quantas horas você passa de joelho? O Mude respondeu, nenhuma. Mas eu nunca passo 1 hora sem orar. Eu não precisa da forma, sabe? O apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Realmente existem situações na nossa vida que requer essa posição de prontidão, de prostração, de humilhação, de rendição. Mas eu consigo orar no volante do veículo. Eu consigo orar no chuveiro. Eu consigo orar fazendo tantas outras coisas. Eu consigo orar. E não quero parar de estar conectado todo o tempo com os céus. E um amigo em comum que nós temos, que é um pregador a nível nacional, ele disse isso certa ocasião em uma das suas mensagens, Rodolfo é testemunha, de que não precisava orar sempre. E resultado, acabou caindo nas ciladas de Satanás. Deus está restaurando. E a nossa oração é que Deus restaure. Mas nós não podemos negligenciar a importância da oração. Nós devemos orar sempre. Se você for analisar comigo, Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. E Davi disse 7 vezes ao dia eu te louvo. 7 vezes. Nós devemos manter essa comunhão de oração. Sabe por quê, meu irmão? É através da oração que a nossa terra é sarada. Você lembra do que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão sempre atentos meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer por meu nome. Através da oração, a nossa terra, ela é sarada. Ela é sarada. E você lembra do que está escrito em Jeremias? Jeremias 29:11, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado entre vós,
e farei mudar a vossa sorte. A oração, ela muda a nossa sorte, ela muda a situação que você está vivendo. E Jeremias, nessa passagem, diz: então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado entre vós, e mudarei a vossa sorte. A oração muda a sorte. A oração gera intimidade, intimidade ao ponto de que não há mais segredo. Jeremias 33:3 diz: clama-me, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não conheço. Através da oração, meus irmãos, nós vamos ter intimidade de tal forma que Deus começa a revelar as coisas que hão de acontecer, as coisas que estão acontecendo, e você não será pego de surpresa. Sabe por quê? Deus não faz nem permite nada antes de revelar aos seus profetas. É o que está escrito. Deus revela seus segredos aos seus profetas. Sem oração não há avivamento. E de repente, o que é avivamento? Talvez você esteja perguntando. Avivar é trazer vida àquilo que já teve vida, mas não há mais. Está morto. Quem sabe a sua fé não precisa dessa ressurreição. Quem sabe a sua esperança, o seu ânimo, as suas motivações não precisam, serem despertados para isso, meu irmão. Só há um remédio, um santo remédio, um medicamento que é tiro e queda, é a oração. Ore, como dizia determinado pastor, ore mesmo sem sentir vontade, ore até sentir vontade. Já aconteceu isso com você? Há momentos que a gente não está com disposição para orar, não queremos orar, mas começamos a orar e de repente não queremos mais parar. Então ore mesmo sem sentir vontade, até sentir vontade. É quando seu espírito começa a ser fortalecido e torna-se superior à sua própria carne. O avivamento que ocorreu nessa igreja foi por causa de oração. Eu citei aqui os moravianos que passaram um século de vigília. Todos os dias tinha vigília. Eu não estou falando de um ano. Eu não estou falando de uma campanha de uma semana, de um mês, de um semestre, de um ano, nem de uma década. Eu estou falando de um século. Foram um dos movimentos que mais contribuíram e cooperaram para a expansão do reino e crescimento da igreja na história. Porque havia oração. Quando você ora, meu irmão, correntes se partem, ferrolhos se rompem, portas se abrem, caminhos surgem. Na medida que você vai orando, clamando, milagres acontecem. Houve uma igreja que orava tanto na Inglaterra que o povo dizia: quando essa igreja ora, os céus param para ouvir. Olha que coisa tremenda. Olha o testemunho da igreja. Eles oravam tanto que a consciência que havia é que os céus paravam para ouvir. E a rainha Elizabeth, em certa ocasião, disse: eu prefiro enfrentar todo o exército da minha nação do que ter que encarar um cristão de joelho. Porque sabe que um cristão de joelho na terra é um exército de anjos nos céus, aguardando a ordem do Senhor para executar o clamor de um cristão de joelho. Deus se inclina do seu trono para ouvir a nossa oração. É verdade, irmãos. A maior posição que nós temos, o maior lugar, é justamente quando curvamos os nossos joelhos, quando abrimos o nosso coração, quando falamos com Deus. Essa igreja tornou-se um referencial, tornou-se um modelo, tornou-se um padrão, porque eles perseveravam em orações. Eu louvo a Deus pela evangelizadora. A evangelizadora está sempre em oração. As irmãs, através do ministério Intercessão, a nossa irmã Rosália, companhia, Zenide, tantas outras, eu estou citando somente as líderes, estão na igreja de 5h30 e 6h30 todos os dias. Você sabia disso? Não só as irmãs. Quando eu falei isso, o Luiz disse: pastor, não só as irmãs. Eu lembrei dele agora. Tem homem também. Que bênção. 5h30 e 6h30 buscando.
A igreja está nesse transtorno devido a essa reforma, mas não pense que o culto de oração à tarde parou. A irmã Cida, ela tem procurado os lares e o culto tem acontecido para a glória de Deus. Vigílias, nós temos uma vigília que não perca essa vigília por nada, meu irmão. É a primeira vigília do ano e eu sei que maravilhas Deus tem reservado para aqueles que irão a esse lugar. Não perca. Então, o momento que a igreja está orando, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, por isso nós estamos vendo o agir de Deus, o mover de Deus sobre nós. Sem oração não há avivamento. Se você deseja ser avivado, busque a Deus em oração. Busque ao Senhor em todo o tempo em oração. Última lição para compartilhar com os irmãos sobre essa igreja. Sobre essa igreja que tornou-se um modelo, que tornou-se um ideal, que tornou-se um padrão para os séculos, é que sem pregação não existe conversão. Houve o Pentecoste. Escuta bem, olha bem para mim. Quando aconteceu o Pentecoste, muitos pensavam que era êxtase, histerias, loucuras, fanatismo. Os discípulos foram severamente criticados por isso. Mas Pedro pegou a palavra, abriu a palavra e começou a expor as Escrituras. Eu pergunto a você, do que adianta termos moveres maravilhosos em nosso meio, mas não alcançarmos o propósito essencial da nossa existência como igreja? Que propósito é esse? Ganhar almas, ganhar vidas. Sem pregação não há conversão. Sem pregação não existe transformação. Pedro pregou, a comunidade de cristão, escuta bem, era 120 pessoas. Depois da pregação de Pedro, sabe quantos se converteram? 3.000 pessoas. Ele pregou citando Joel, mostrando que aquilo que estava acontecendo estava escrito. Não era uma eventualidade, uma mera casualidade. Ali era bênção, era promessa de Deus. Sabe o que me preocupa nos dias atuais? É essa displicência e negligência quanto às Escrituras Sagradas. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, doutrinando o jovem Timóteo, dá um conselho a ele: prega a palavra. O tema da pregação tem que ser a palavra. Davi, no Salmo 119, ele traz uma lição extraordinária para os levitas: louvo as Escrituras. O que ele está dizendo é que o tema das suas canções, ele era poeta, ele era compositor, ele foi um profeta que escreveu vários salmos. Ele está dizendo que o tema era as Escrituras, que ele cantava as Escrituras, que ele louvava as Escrituras. Ou seja, a nossa pregação, o nosso louvor, as nossas canções tem que ser centrada nas Escrituras Sagradas. O nosso culto não pode ser antropocêntrico. Não podemos colocar o homem no centro de tudo. O nosso culto deve ser cristocêntrico. Jesus deve ser sempre, em todo momento, o centro de tudo, de toda a nossa vida. Por isso, prega a palavra, canta a palavra. Se não houvesse palavra, o Pentecoste seria uma confusão sem tamanho. E aí, alguém com sensatez parou e disse: agora é hora da palavra. E aí ocorreu conversões de vida. E o que é conversão a não ser transformação, mudança? Prega a palavra, sabe por quê? Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir de quê? O louvor liberta, é verdade. O louvor se renova, é verdade. Mas a única coisa que converte o coração do ser humano é a palavra. O Espírito conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa?
a verdade da palavra. Então essa igreja torna-se um exemplo, um modelo para as nossas vidas, por essas razões. Sem comunhão não existe adoração. Sem oração não existe avivamento. Sem palavra não existe conversão. Sabe por que eu trouxe essa palavra aqui, hoje, para vocês? Por uma simples razão. E a razão é que tudo que tem uma causa tem um efeito. É a lei da casualidade, inalterável. E o que eu quero dizer, olha bem para mim, é que se perseverarmos em comunhão, sempre haverá adoração nesse lugar. Se perseverarmos em oração, haverá avivamento neste lugar. Se perseverarmos na palavra, haverá conversões, transformações, e o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas. Eu não sei se você está disposto a viver a essência desses princípios, desses preceitos. Palavra de vida, palavra de salvação, para que a evangelizadora e a evangelizadora, lembre-se, é você. Ei, você é evangelizadora. Você na rua é identificado como evangelizadora. É ou não é ou não é? Olha o irmão ali da evangelizadora. Olha o diácono da evangelizadora. Olha o sonoplasta da evangelizadora. Rapaz, você é identificado como evangelizadora. Evangelizadora é você. Olha o ministério de louvor da evangelizadora. Nós formamos a evangelizadora. E se você deseja que a sua igreja seja um exemplo que marque a sua geração, que seja uma referência para as gerações que virão, então, irmãos, não se surpreenda, porque não existe nenhuma novidade. Apenas se conscientize dessa verdade. Precisamos perseverar em comunhão, senão nunca no nosso meio. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Posso ouvir um amém? Se não formos perseverantes na comunhão, Deus não vai ouvir as canções dos nossos lábios. Sabe por quê? Porque ela não flui do nosso coração. E eu te digo, por favor, não traga nem sua oferta ao altar. Não traga nem seu dízimo ao altar, se você está em intriga com alguém. Você já ouviu aquela história que um irmão estava intrigado do outro e chegou para o pastor: pastor, tomara que o céu seja grande. Mas grande, bem grande. E o pastor: por quê, meu irmão? Para eu não ter que me cruzar com aquele infeliz no céu. Com certeza ele não vai para o céu. Com certeza ele não vai para o céu. Se você quiser, ou melhor, se você quer morar no céu, você tem que ser maior. Você tem que ser sarado. Você tem que ser uma pessoa restaurada. A característica de uma pessoa sarada e restaurada é que ela não se importa com bobagens. Ela não se importa com asneiras, com lorotas, com coisas triviais. Ela não é como a mimosa pudica, aquela plantinha dormideira. Você trisca nela, ela se encolhe todinha, sabe? É uma pessoa sarada. É uma pessoa que não se importa com isso. Ela vai ignorando, porque ela sabe que o céu é maior. O céu é maior e a gente não pode se importar com isso, porque são ciladas do inimigo para frustrar a tua vida espiritual. E quer saber de uma coisa, irmãos? Quantas pessoas existem nos nossos dias, no nosso meio, espiritualmente frustradas, decepcionada. Você vai falar com a pessoa totalmente magoada. Fui falar com um pastor, já foi pastor, e ele disse o seguinte para mim: igreja, eu passei 15 anos da minha vida perdido nesse lugar.
Olha a expressão do camarada. Passei 15 anos da minha vida perdido nesse lugar. Não sei se foi por causa disso, mas faz tempo que ele insiste em voltar e não consegue. Em relação às frustrações que ele teve em relação à igreja, porque ele nunca entendeu o que é verdadeiramente igreja. Nunca conseguiu compreender que igreja não é vitrine de perfeitos, é comunidade dos arrependidos. Nós estamos aqui não é porque somos melhores do que ninguém, apenas fomos alcançados por essa maravilhosa graça e decidimos não viver distante desse grande amor. Não podemos nos julgar melhor do que ninguém, mas pelo contrário, é graciado. Porque não foi nem carne nem sangue que nos revelou isso, mas o nosso Pai que estás no céu, nos revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o cumprimento do passado, a esperança do futuro, e por Ele e para Ele eu posso todas as coisas, eu posso padecer, eu posso prosperar, eu posso me abater, eu posso me alegrar, eu posso tudo, porque Ele me fortalece dia após dia. É por Ele, é por Ele. E alguns estão decepcionados dentro da igreja por causa de motivações erradas, porque não conseguiu dentro da igreja o grande amor da sua vida. Vamos mexer em algumas feridas aqui. Não conseguiu o grande amor da sua vida. E quem disse que igreja é lugar para você encontrar o grande amor da sua vida? Igreja é lugar para você ter um encontro com Deus, vai ter um relacionamento com Jesus, né? Porque muitos vêm aqui querendo a menina de Jesus, mas não quer o Jesus da menina. Aí se frustra quando ela olha para o cabra e diz: epa rapaz, não é assim não, meu filho. Você tem que ser nascido de novo. Motivações erradas. Infelizmente muitos se frustram porque chegou na igreja e não enriqueceu. Pensou que a igreja seria, sabe, o evangelho tabajara: venha que seus problemas serão solucionados. E acontece que os problemas permanecem. Ser cristão não vai fazer que os problemas sumam nem desapareçam. O que vai fazer é que você se torne maior, mais forte do que os seus problemas. Amém, irmãos? Não existe o evangelho tabajara: venha que seus problemas serão resolvidos. Não existe isso em nome de Jesus. Motivações erradas de enriquecer, de prosperar, infelizmente se frustram, como esse pastor. A motivação era essa: passei 10 anos, 15 anos na igreja, não consegui nada, hoje estou fazendo isso, já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso. Eu disse assim: olha, eu entrei no ministério não foi para enriquecer, eu entrei no ministério porque Deus cuidou da minha vida e me preparou para cuidar de vidas. Não foi para ser um popstar, não foi por popularidade, não foi por vaidade, não foi por status. Porque quer saber de uma coisa? Hoje em dia, que status tem pastor? Que status tem pastor? Diz que 3 raças de gente que não presta. Dizem, eu não concordo com isso, até mesmo porque eu estou no meio. São os 3 P: político, policial e pastor. Os irmãos ali policiais, olha, eu também estou no meio. Dizem, mas que status tem? Que status tem? Dependendo da situação, eu não me envergonho do meu chamado, jamais nego o meu chamado. Mas existem muitos pastores chamados e uns que são chamados de pastor. Essa é a diferença. E às vezes quando eu preciso me identificar, eu digo logo: eu sou pastor chamado. Eu não sou chamado de pastor não. Porque o negócio está feio, irmãos. A situação está feia. Tanto que quando eu digo que sou pastor, eu digo o nome e sobrenome de uma igreja batista. Porque sabe que um pastor batista tem um pré-requisito: 4 anos de seminário, 2 anos de probatório, se submete a um exame ético, a um exame teológico, a um exame convencional, a um exame bíblico. E muitos, inclusive professores meus, foram reprovados nesses exames, porque não são fáceis. A sabatina pega. Ou seja, não foi pastor de uma hora para outra, não foi por imposição
precipitadas de mãos. Então qual é a sua motivação? De repente você tem a motivação errada, pensa que Deus é o Aladim da lâmpada mágica, vai esfregar a lâmpada e vai Deus aparecer e dizer: faça seus 3 pedidos e os seus desejos serão atendidos. Essa é a motivação errada. E as pessoas que procuram essa motivação não querem compromisso com Jesus. Não querem conhecer a Jesus. Por isso, jovem, procure ter um compromisso com Jesus. E a melhor maneira de ter compromisso com Jesus é conhecendo a Jesus, convivendo com Jesus, se relacionando com Jesus e não procurando outras coisas. Sabe o que impede muito o reino de Deus descer sobre nós e resplandecer sobre nós? É porque, se você for analisar, eu concordo com um determinado pensador cristão que disse: 90% das nossas ansiedades, das nossas preocupações são relacionadas às coisas vãs desse mundo transitório e passageiro. E é verdade. Para e pensa agora, faz essa autoanálise, essa inspeção no seu coração. Quais têm sido as tuas últimas preocupações? Com a conta a pagar, com a compra a fazer, com o noivado, com o casamento, com o emprego, tudo. E nós esquecemos de Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão que acrescentadas. Basta tão somente estar no centro da vontade de Deus, que quando isso acontece, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos que correrão atrás de você. É o que está escrito. Está escrito: e as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Está escrito que nós já fomos, não significa que seremos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção reservada nas regiões celestiais. Você já é abençoado, irmão. O fato de Cristo estar em ti, você já é abençoado. E sabe por que eu digo isso? Essa igreja não tinha programa de televisão. Essa igreja não tinha programa de rádio. Essa igreja, ela não tinha um mega templo. Essa igreja não tinha os melhores instrumentos. Essa igreja não tinha os melhores microfones. Não colocava outdoors nas ruas. Essa igreja não colocava faixas. Não pegava um trio elétrico e saía andando na avenida. Essa igreja não tinha nada disso. Absolutamente nada. Tudo que ela tinha e perseverava era na comunhão, era na oração, era no relacionamento um com o outro, no relacionamento com Deus, baseado na palavra. E apesar e a despeito de todas as limitações físicas, financeiras, que poderíamos estipular e citar várias, elas não tinham a limitação do Espírito. Buscavam intensamente, fervorosamente ao Espírito de Deus. E é esse o meu anseio. É essa a minha oração. Deus já derramou seu Espírito sobre a terra para permanecer na terra até o dia que Ele volte para buscar a sua noiva. Ele ainda não voltou. Isso significa que o seu Espírito ainda está em nosso meio. E a nossa oração é que venhamos ser um cristão, que venhamos ser uma comunidade cheias do Espírito de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.